noite a todos. Bem-vindo à nossa reunião pública aqui no Samaritanos. Aqui na casa nós iniciamos a nossa reunião com uma prece inicial. Depois nós teremos uma palestrinha sobre o tema da doutrina espírita. Depois entraremos no estudo do Evangelho, propriamente dito, onde nós estudamos um capítulo a cada quarta-feira. Posteriormente, nós teremos as vibrações, onde é um momento, uma grande oportunidade de doarmos as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos para todos aqueles que precisam, para os nossos familiares, para melhorar a atmosfera do mundo, né, do planeta, né? E finalizamos com a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, onde ele virá na casa de cada um para doar as melhores medicamentos, as energias para todos aqueles que precisam. Então eu peço a todos nesse momento que pensem em Jesus, fechem seus olhos, respirem fundo e vamos agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, mas unidos em nossos corações, unidos em nossos sentimentos, porque estamos aqui com a capacidade e com a permissão do Mestre Jesus para aprendermos. Essa é a oportunidade tão grande porque nós podemos refletir sobre as palestras que serão dadas, os ensinamentos, para o nosso aprimoramento. Que assim seja. Então, nesse momento, eu convido a Kátia para iniciar a palestrinha. Olá, Rosana. Olá a todos. Boa noite. Que os bons espíritos nos auxiliem nessa noite para a gente estudar um pouquinho sobre uma parábola de Jesus. E a parábola dessa noite é a parábola da dracma perdida. Então, antes da gente falar da parábola em si, a gente precisa entender o contexto histórico. Quando foi que Jesus disse essa parábola para a gente poder entender a profundidade do ensinamento do nosso mestre? Então, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Então, os pecadores, né, as prostitutas, os pecadores, eram aquelas pessoas moralmente marginalizadas pela sociedade da época. Então, eles eram tidos como pessoas de má vida. Eles não eram aceitos, eles eram excluídos pela sociedade, principalmente pelos religiosos da época. E eles não tinham convívio social dentro do círculo ali aceito na época. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, eles eram tidos como traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios irmãos. Então, eles eram também mal vistos pela sociedade, pelo povo. Então, era esse o público-alvo que Jesus tenta atingir com essa parábola. Os publicanos, os pecadores, as prostitutas, as pessoas excluídas, as pessoas tidas como perdidas naquela época. E começa assim, essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e são 3 parábolas, do versículo 1 até o 32. Começa assim: estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, que eram os doutores da lei, murmuravam entre si, dizendo: olha, ele come e acolhe os pecadores, né? E Jesus, ouvindo isso, contou uma parábola. Aí Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que nós já estudamos aqui, que é o pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa as 99 em segurança e vai em busca dessa ovelha perdida. Depois vem a parábola da dracma perdida, que a gente vai estudar hoje, e depois a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Então, ele se refere ao público dos perdidos e ele lança essas 3 parábolas. E a parábola da dracma diz assim: depois que ele falou a parábola da ovelha perdida, eles ainda estavam com aquele olhar, com aquela cara de não entendi muito bem. E Jesus lançou mais essa parábola. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma,
não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Essa é a parábola. E Jesus diz assim: Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Legal. Então, o que é dracma? Para a gente poder compreender o que Jesus quis dizer. A dracma era uma antiga moeda grega de prata, pesava mais ou menos 3,4 gramas. Então, mais ou menos a nossa moeda de R$ 1. E, ao que tudo indica nessa parábola, conforme os registros históricos, era uma camponesa pobre e que essas 10 moedas que ela tinha, essas 10 dracmas, faziam parte de toda a economia que ela tinha. Talvez a poupança da família inteira. E também as dracmas representavam na época o dote que a mulher recebia. Então, no dia das bodas, elas faziam colares ou colocavam nos lenços para demonstrar que era o dote que elas recebiam dos candidatos, dos maridos, né? Então, essa era a dracma. E a dracma, ela equivalia ao salário de um dia de trabalho, do trabalhador braçal. Então, trabalhou um dia, recebia uma dracma. Alguns estudiosos, algum tempo atrás, fizeram um estudo para saber quanto valeria uma dracma hoje. Mas só a título de curiosidade, valeria 16 centavos de dólar, mais ou menos R$ 1 hoje. Mas a gente não deve se prender a isso. E outra informação importante para a gente entender o contexto também, é que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e até a época de Cristo, uma ovelha da parábola anterior valia uma dracma. Então, ele tem, o que ele apresenta para a gente? O ensinamento de Jesus, que uma ovelha era muito importante. Era o que o pastor, ele tinha 100, então ele não podia ficar sem nenhuma, e ele busca, ele deixa as outras e vai buscar essa ovelha que era importante. Uma dracma, que valia também um pouco mais que uma ovelha, era importante. A mulher, de uma forma diligente, de uma forma incansável, ela se esforça para achar, para recuperar essa dracma. E o filho, da parábola do filho pródigo, também é muito importante. E o pai, assim que avista o filho mais novo voltando, ele corre em busca desse filho e acolhe. Então, o fundamental, o principal dessa parábola, das 3 parábolas, é o amor extraordinário que Deus tem por nós. Foi isso que Jesus veio trazer. Então, esse amor que busca, esse amor que cuida, que vai atrás, que é Deus, que é a misericórdia que Deus tem conosco. E diz assim ainda na parábola, né? A mulher acende uma lâmpada, né? Naquela época não tinha lâmpada, ela tinha a candeia. Então, ela pega a candeia e isso indica que provavelmente Jesus estava se referindo a uma casa pobre da época. E à época, as casas eram construídas de pedra. Então, uma pedra sobre a outra, então era escuro, era pequeno. E a ventilação eram algumas pedras que ficavam faltando na parte de cima. Então, era difícil. O chão era chão batido, não tinha piso, não era clarinho como é hoje. Então, imaginem a dificuldade que era para se encontrar uma moedinha no chão de terra batido, num ambiente escuro. Então, tem até uma figura aí para ilustrar, não sei se dá para ver bem, mas imaginem a dificuldade que seria. Então, o empenho que essa mulher dedicou para encontrar esse tesouro perdido. E na parábola conta também que ela varre, que ela tira os móveis do lugar, que ela faz de tudo para encontrar essa dracma perdida. Quando ela encontra, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas para se alegrarem com ela. Então, isso mostra que a parte do compartilhamento, da emoção, do que é bom. E a gente vai entender isso já já. Minhas amigas, alegrem-se comigo, porque achei a minha dracma que se havia perdido. E o que Jesus disse logo em seguida? Há muita alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende dos erros cometidos. Então, também traz essa reflexão sobre os nossos erros, sobre o que a gente faz de errado. Deus, representado pela mulher, ele não descansa. Ela faz de tudo que estava ao alcance dela para reencontrar essa moeda perdida, esse tesouro. O mesmo acontece conosco.
Deus, que é nosso Pai, bondoso, amoroso, justo, misericordioso, usa de todos os meios que Ele dispõe, através das leis divinas, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que nós sejamos esse real tesouro de filhos de Deus, desde que a gente se arrependa sinceramente. Há então muita alegria no céu entre os nossos benfeitores espirituais, porque nossas almas saíram da escuridão do erro. Então, quando a gente busca a mudança, quando a gente entende o que Jesus quis dizer e a gente muda, isso é motivo de alegria. Quando a gente cresce, quando a gente consegue vencer nossos desafios, mudar a nossa moral, os nossos amigos espirituais ficam muito contentes com a gente, eles se alegram pelas nossas vitórias espirituais. Então, na parábola, a gente tem Deus, representado primeiro pelo pastor, depois pela mulher e pelo pai. A conduta representada por essas personagens é de amor pelos filhos, é de amor por aquilo que é valioso. Então, é uma busca incansável pelo valor que nós temos. Então, para aquele público que Jesus falava, de pecadores, de prostitutas, de publicanos, de pessoas excluídas, era importante para eles terem certeza de que eles estariam amparados. É por isso que Jesus se dirigia a esse tipo de povo, a esse povo excluído. E nós, né, que somos os pecadores, os publicanos, os excluídos ainda hoje. Por mais que nós estejamos vivendo de uma maneira equivocada, por mais execrável que seja a nossa conduta, que a gente vai ver na próxima semana na parábola do filho pródigo, Deus não desiste da gente. Ele não desiste. Por mais que a gente erre, que a gente faça coisa errada, a gente tem merecimento quando a gente faz coisa errada? Nenhum. Mas mesmo assim a gente tem oportunidade de mudar. A gente não está desamparado, a gente não está excluído por Deus. Mesmo assim a gente tem essa oportunidade, essa chance. Porque nós somos importantes para Deus. Isso que a gente tem que ter em mente. E Deus faz a sua parte. Ele não julga. Por mais errado que seja, Ele não condena. Ele sabe o nosso valor. Ele que nos criou, Ele é o nosso Pai. E Ele nos dá justas e inúmeras oportunidades através da reencarnação. De acordo com a evolução dos mundos, de acordo com a evolução dos planetas, das pessoas, mas nós temos as oportunidades. E Ele também nos auxilia sempre, através dos amigos espirituais, através da nossa família, através do nosso trabalho, através da nossa religião. Então, tudo que existe aqui na Terra favorece, é bom para o nosso crescimento espiritual. Aí vem a questão importante. Deus está lá fazendo a parte dele, vibrando para que a gente cresça. E a gente? Será que a gente entende que a gente tem uma conduta errada? Será que nós temos consciência que somos ainda espíritos inferiores, que a gente erra muito? E quando a gente se arrepende, é sincero, esse arrependimento sincero é o suficiente para que a gente mude de comportamento? Assim como nas parábolas, será que a gente busca Deus, assim como Deus está buscando sempre nos acolher, nos proteger, nos fazer crescer? Será que a gente busca também o nosso Pai através de Jesus, através das nossas atitudes? Então, o Deus que nos ensina Jesus, esse Pai, esse conceito, esse novo conceito que trouxe Jesus de Deus, é de um Deus sábio, benevolente, amoroso, caridoso. E isso que quer dizer essa parábola? Exaltar a bondade e o amor de Deus, e que desperta em nós princípios de sabedoria para a gente conseguir mudar, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre Deus que nos ampara sempre e sobre as nossas condutas que nós estamos fazendo para sermos merecedores desse amor todo. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigada, Kátia, pela excelente palestra, né, que nos faz refletir realmente como o amor de Deus é enorme, né? Porque, afinal de contas, somos tão falhos, né? Ainda temos tanto que aprender, né? E oportunidade de aprendizado não nos falta, né? Nós temos aqui os grupos de estudos, né? Que no próximo ano, agora nós estamos finalizando esse ano, mas com certeza, se você mandar um e-mail aqui para
contato@samaritano.com.br. A gente vai poder se juntar aí num grupo de estudo que é muito interessante e nos ajuda a compreender muito bem a doutrina espírita. Agora, a gente vai ter um estudo do Evangelho, né, que a Gisele vai trazer para nós nesse momento. Gisele, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, possa nos envolver, que os bons espíritos possam iluminar a nossa noite de estudos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está sob o título Bem-aventurados os puros de coração. Relembrando que as bem-aventuranças, elas são os conselhos que Jesus trouxe no Sermão do Monte, conselhos estes, para que nós pudéssemos alcançar a verdadeira felicidade. E hoje nós iremos estudar o item 18 e 19, que são orientações trazidas pelos Espíritos a respeito dessas bem-aventuranças. E está sob o título Vinde a mim as criancinhas. Quais são as orientações que os Espíritos trazem a respeito desse título, Vinde a mim as criancinhas? Para isso, vamos relembrar, né, que essa frase ela está inserida no Evangelho de Marcos, que traz a seguinte história. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, para poder fazer esse estudo, eu me baseei numa palestra feita pelo Arthur Valadares, está disponível no YouTube, de várias palestras que eu assisti e mesmo estudos disponíveis no Google. Esse foi um dos mais interessantes, então eu baseei o estudo da noite de hoje nessa palestra. E o Arthur Valadares, ele fala que Emmanuel, na Coletânea do Além, no livro, né, no capítulo 1, A Criança é o Futuro, Emmanuel diz que nessa historinha, Jesus não está se referindo a apenas àquele acontecimento local, aquele acontecimento ali da época. Ele estava falando de um novo porvir. Jesus, ele sabia que futuramente a humanidade ela ia se transformar. E o que está acontecendo hoje? Nós não estamos iniciando o processo de transição, né, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Estamos a dar os primeiros passos. E 2000 anos atrás, Jesus já sabia disso. Então, ele estava se referindo à importância no trato com os seres reencarnantes, com os seres que nós recebemos a cada geração. E também se referia, né, à importância da educação na construção desses novos tempos. Então, a educação, a maneira como nós iremos receber esses seres reencarnantes, vai depender do nosso futuro. E para isso é necessário receber esses seres com uma educação baseada na luz do Evangelho. E o Emmanuel ele ainda diz que Jesus dirigia-se a todos de uma forma que ele se dirigia a todos que de alguma forma estão envolvidos com a responsabilidade de educação espiritual nos quadros evolutivos da Terra. Então, ele está se referindo não só aos pais, mas também a avós, tios, professores, amigos, todos que cercam os seres reencarnantes têm responsabilidade, né, na sua evolução, nos seus relacionamentos.
Então, convida-nos, a cada um de nós, a sermos estimuladores do processo educativo, auxiliando na busca pelas verdades fundamentais, estimulando a mente humana a alcançar recursos de renovação. E aí nós vemos como que é importante o processo educativo, que ele pode se processar em qualquer faixa etária. Aqui a impressão que dá é que a gente está se restringindo à infância, mas não. O processo educativo ele ocorre em qualquer faixa etária. E aí a gente vê a importância que é também, né, se nós formos nos restringir ao período da infância, o como que é importante cada um de nós servir de exemplo para as crianças. Né? Quem é que na vida não tem um pai, um avô, uma tia, um professor que serviu de exemplo, que serviu de referência para nossas condutas? Então, né, como eu havia falado, não dá para a gente se restringir à infância, tanto que João Evangelista, que é um dos que trazem essas orientações, ele diz que esse apelo de Jesus não era dirigido somente às crianças, ele dirigia-se também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos, que o corpo físico pode se encontrar na infância, mas o espírito não. E esses fracos, escravos, viciosos, né, boa parte dos reencarnados em questão de consciência e evolução moral estão a dar os primeiros passos no entendimento das leis divinas, no conhecimento de si mesmo, na construção de uma nova vida espiritual. E aí Jesus nos estimula a uma reflexão. Nós somos impedidores ou estimuladores do processo educativo desses seres reencarnantes? Como que nós agimos? Nós estamos agindo como aqueles apóstolos que impediam as criancinhas de chegar até Jesus? Será que nós estamos impedindo o processo educativo das crianças? Né? Desses seres que estão reencarnando? Então, o objetivo é nos conscientizar da tarefa de formar, orientar, amparar o próximo na sua evolução moral, com foco principal na infância. E por que Jesus ele dá tamanha importância à infância? Por que tantos espíritos, como Emmanuel, falam da importância do lar, da paternidade, da maternidade? Para isso, a questão 167 do Livro dos Espíritos, né, que fala qual o fim objetivado com a reencarnação. Como a Kátia disse, reencarnação são oportunidades. Então, né, isso vem responder que através da reencarnação a gente está tendo a oportunidade de zerar o cronômetro e iniciar uma etapa de renovação. Né? Sem isso, onde haveria justiça divina? E o Miramês ele faz um comentário a respeito disso, dizendo que reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. Ela é uma das leis de Deus. E os meios de despertamento da alma são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo vai sofrer as consequências dessa inércia. E quem abre a mente para o estudo, para os tipos de análise, né, acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade. E isso ajuda na sua libertação. E a dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da Terra, para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Então, o objetivo da reencarnação é facultar, é dar oportunidade ao espírito cada vez mais sobre a lucidez da vida, oferecer mais vida para quem procura viver. E outra questão também que fala da importância da infância, a questão 383, desculpe, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que, né,
passar pelo estado da infância. E os espíritos respondem que o espírito ele precisa passar por esse estágio da infância, porque é nesse período que ele está mais suscetível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem no seu adiantamento. E, para o que devem contribuir, os incumbidos de educá-lo, no caso, os pais. E o Miramês também faz uma análise disso, né? E diz que a utilidade de passar pelo estado da infância é a assimilação das leis morais. Todos nós ainda estamos em estados de infância, buscando ser adultos e espíritos. É que Cristo, por amor a vós, veio à Terra e cuida com tanto zelo de toda a humanidade. E que eu achei bem interessante também, né? No livro Consolador, Emmanuel, na pergunta 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Aí ele diz, o período infantil é o mais sério, é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Está de acordo com o que foi lido anteriormente na questão do Livro dos Espíritos. E ele diz que até os 7 anos, o espírito está numa fase de adaptação para a nova existência. Nessa idade, até essa idade, o espírito ele ainda não está totalmente integrado com o corpo físico. Então, ele está mais suscetível a renovar o seu caráter e a estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. E aí a importância do lar. Né? Por que é tão importante o lar na edificação do homem e por que tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Tanto pai como mãe são extremamente importantes. Né? E aí a gente vê mais uma vez que os pais muitas vezes servem de barreiras, como foram os apóstolos, na vinda desses seres reencarnantes. E aí uma questão importante de se levantar é a questão do aborto. Então, é um ponto a se pensar. E aí, passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Então, não aprendeu o que tinha que aprender na infância, se deixar para aprender na idade adulta vai ficar mais difícil. E outra questão do Livro dos Espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade? Então, ser pais é uma missão? E eles dizem sim, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E Miramês diz que os pais são instrumentos por onde o espírito toma o corpo físico, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. Então, ser pai sem mãe, pela lei da justiça, é igualmente uma obrigação, porque aqueles que receberam também essa misericórdia dos seus pais para que se materializassem no corpo pelos processos da reencarnação. Então, nós vemos que é um processo cíclico, né? Aquele que foi pai e mãe, daqui a pouco vai ser, né, filho, avô e assim por diante, né? O ciclo vai se renovando. E aí a gente vê, importante educar legal bem o filho de hoje, porque ele pode futuramente ser seu avô, seu pai, e é esse o ponto a se refletir. E no livro de Leon Denis, ele traz uma mensagem bem interessante a respeito da educação, e principalmente, né, no que diz respeito à educação das crianças. No livro Depois da Morte, capítulo 54. Ele diz que é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos.
Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É nisso em que menos se tem cuidado. Presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança do que suas virtudes. E não é o que a gente vê hoje? As crianças fazendo aula de inglês, de natação, de música. Os pais, eles enchem as crianças de atividade. Já que é para encher de atividade, por que não colocar a criança numa evangelização, né? Num estudo que vai ajudar na evolução moral desse ser? Por que não, então? E ele diz ainda, né? Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe de suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. E a gente percebe em determinadas crianças as más tendências, aquela teimosia, né, que muitas crianças trazem, aquelas más tendências, e isso tem que ser podado. Isso tem que ser podado já desde o berço, como está dizendo aqui. Não lhe devemos dar muitas alegrias, pois é necessário habituá-la desde logo à desilusão, para que possa compreender que a vida terrestre é árdua e que não deve contar senão consigo mesma, com seu trabalho, único meio de obter a sua independência e dignidade. E há uns tempos atrás nós vimos, né, nas redes sociais, os pais fazendo aquele teste semelhante ao teste do marshmallow, dando um doce para a criança e falando, olha, eu vou no banheiro, a hora que eu voltar, se você ainda não tiver comido o doce, você ganha mais um, né? E notava a tolerância, né? Isso fazia a gente perceber o grau de tolerância de cada criança. E aí, quando a criança come o doce antes do pai e da mãe voltar, é hora de se pensar, será que eu não estou errando em algum ponto? Porque essa criança, o grau de tolerância dela está baixo, porque tem criança que espera até o final. E no teste do marshmallow, o psicólogo, ele analisou como que estavam as crianças que resistiram, que esperaram pelo segundo marshmallow, e eles viram que essas crianças mais tolerantes eram as que tinham mais sucesso na vida. E as outras que comeram o marshmallow logo de cara eram as mais intolerantes e, por consequência, as que faziam parte das estatísticas de evasão escolar. Então, é um ponto a se pensar, né? Que a educação baseada numa concepção exata da vida pode transformar a face do mundo. Então, vamos refletir a respeito disso, né? E que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a Gisele pela palestra, trouxe mensagens muito importantes sobre a responsabilidade dos pais, sobre as nossas responsabilidades como cidadão também, como exemplo, né, para os nossos vizinhos, nossos amigos, né? Então, é muito, muito, muito interessante a palestra e as reflexões trazidas pela Gisele. Agora nós vamos entrar num nosso momento de vibração, onde é uma oportunidade de fazermos a nossa caridade espiritual através das melhores energias e sentimentos que nós possamos doar. Então eu convido a todos a fecharem os olhos, a pensar em Jesus e vibrar para o universo, o amor para que tenhamos paz, vibrar pelos nossos lares, para que a paz comece dentro do nosso lar, no convívio com os nossos familiares, que possamos ser tolerantes, que possamos entender a importância da família. Vibremos também pelas crianças que não têm um lar, por aqueles cuidadores dos orfanatos que
substituem o amor da melhor forma possível, que eles possam receber todas as nossas energias. Vibremos também por aqueles que estão encarcerados, porque cometeram erros, que eles possam se arrepender e iluminar o céu de alegria pelo seu arrependimento e possam trilhar novos caminhos e novos destinos. Vibremos também pelo nosso país, para que os governantes tenham mais sabedoria e tomem consciência da responsabilidade que têm e da honra que é ser governar um país e um povo, e possam usar os seus melhores instrumentos de inteligência e capacidade moral. Vibremos também pelos hospitais, pelos aqueles que estão doentes e necessitam de cura, que eles possam receber um amparo espiritual. Vibremos também com muito amor para aqueles que se encontram na rua abandonado, por todos aqueles também que já partiram, que já desencarnaram, que levam saudades, que levam nosso carinho, que eles possam ser recebidos pelos amigos espirituais com muito amor. Vibremos também por aqueles que estão chegando ao nosso mundo, para que possam encontrar paz, afetuosos, amorosos e responsáveis, que os ajudem a trilhar o caminho dessa nova encarnação. Vibremos por nós mesmos, para que possamos, através da reflexão e do aprendizado, nos tornarmos espíritos melhores a cada dia. Que assim seja. Agora é a oportunidade de recebermos a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, que vai visitar todos os lares daqueles e que necessitam da sua cura. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, que eles sejam fortes, fortalecidos pela fé, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expande e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos a todos pela presença, estamos encerrando mais a nossa reunião pública e convidamos a todos aqueles a compartilhar esse vídeo para que a palavra de Jesus possa chegar em todos os lares. Que assim seja. Até logo. Fechou.